Eu vou tirar um negócio do caminho da falência para fazer a curva dele voltar a ter crescimento e eu vou compartilhar aqui toda essa jornada. Então esse é o episódio 1 e eu quero ser bem prática, mas extremamente realista em como a gente vai fazer isso. Por que eu tô falando de ser realista? Porque eu vejo que tem muita gente que cai em vendas do tipo, da noite pro dia, nossa, eu vou triplicar suas vendas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando a gente fala de negócios, da vida também, não existem fórmulas mágicas. Tem um contexto, tem especificidades. Se existisse só uma forma de dar resultado e dar dinheiro, estava todo mundo rico. E no caso, não está. Então a gente precisa entender essas variáveis e construir um plano que pode ser que uma parte dê certo, outra não, que a gente vai ter que testar e ver o resultado. E é nisso que eu acredito. Eu, como consultora, eu não me vendo falando, nossa, eu vou resolver sua vida, vou transformar. Eu tenho os meus cases de sucesso, obviamente. No entanto, eu sei que tem outras variáveis. Quando você precisa estruturar um negócio ou fazer essa virada, né, que você está com problema, está indo para baixo, a gente precisa, primeiro passo, entender o contexto. Inclusive, a minha primeira reunião que eu faço com os meus clientes é entender esse cenário, é entender o que está acontecendo, de onde vem, por que se construiu o negócio, aonde que ele está, o que aconteceu, né, para a pessoa vir parar em mim, por que ela está querendo me contratar. Eu preciso disso para conseguir realmente começar a pensar em um plano. Então vamos para o caso real aqui. Importante, o dono deixou eu documentar, no entanto ele não pode aparecer, eu não posso falar o nome do restaurante, pelo menos por enquanto, mas já digo que é uma hamburgueria. Esse negócio ele existe há mais ou menos 8 anos, já deu muito dinheiro, já foi, sabe, bombava e tal essa hamburgueria. Tanto nos últimos meses ela já tá muito para baixo, ele já não tá conseguindo pagar o aluguel, já começou a ter dívida, o volume de vendas caiu muito, então ele tá com diversos problemas, que foi o que fez ele me procurar. Junto com um negócio que tá indo pro buraco, a gente tem um empreendedor que tá desanimado, procrastinando, que falou, que eu já fiz várias coisas e não deram certo. No caso dele, um dos pontos que eu vejo principal que fez com que o negócio chegasse nisso é porque ele realmente deixou o negócio de lado. Ele começou a priorizar outras coisas e foi só fazendo o básico. Sabe quando a pessoa vai lá e se mantém fazendo o básico? Mas parou de se atualizar, estudar sobre marketing, entender como está o mercado. Ele foi vendo, mas sem se aprofundar. E não tem jeito, se você empreende, você precisa estar o tempo todo se atualizando. O marketing, por exemplo, mudou muito. O marketing digital de 2 anos para cá já é outro. A forma de você gerar desejo, gerar venda, já mudou de novo. Então a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, senão o mercado te engole e te engole muito rápido. No caso dele, o fato de ser uma hamburgueria, quando ele abriu, não tinham tantas hamburguerias. Agora tem muito, isso serve para vários negócios. Eu abri uma marca de roupa de surfwear. Lá atrás, não quando eu abri, quando a marca existiu, enfim, é uma outra história. Tinham poucas marcas, então era fácil vender. Hoje tem muita marca de biquíni, de maiô e afins. Então fica muito mais difícil. E a competição pela atenção dessas pessoas e mostrar, fazer elas lembrarem de você, ficou muito mais difícil. O mercado digital está com muita informação, está todo mundo ali colocando. Você está competindo a atenção não só do ponto de vista do teu negócio em si, mas com outras coisas. As pessoas se perdem lá na rede social vendo outros negócios de outras coisas. Então, o dinheiro dela vai se dividindo também. Dito isso, a gente tem um contexto com um negócio que está realmente falindo, indo para o caminho da falência e que se não fizer algo rápido, vai ter que fechar. E 2, um empreendedor totalmente desmotivado, totalmente se enrolando, desafiador. E isso acontece muito, eu tenho até um vídeo sobre mentalidade do empreendedor, porque dentro desses 5 anos de consultoria, o que eu vejo é o quanto a mentalidade do empreendedor influencia no resultado do negócio, 100%.
Eu diria que de tudo que você é empreendedor precisa olhar, o mais importante é a sua mentalidade, porque o técnico você aprende. O técnico você contrata, você estuda, enfim, você faz, se você tiver com a mentalidade certa. Agora, se você não tiver com a mentalidade certa, você se afunda. Se você não tiver bem mentalmente, que é o caso dele, que a gente tem um outro fator, também se afunda. Então, prioriza a tal da mentalidade. Então, nesse projeto eu vou ter que trabalhar as duas coisas, como eu já fiz com os meus outros clientes, mas de uma forma mais sutil, onde a gente olha a mente do empreendedor e o negócio. Porque de nada adianta eu falar, você precisa fazer isso, e ele não faz. E aí? Eu vou ter resultado sim ou não? Não, né? Não vai adiantar nada. Se eu falar para ele fazer tal coisa, ele não conseguir fazer, não adianta. Então, eu vou ter que trabalhar as duas frentes, mas dessa vez de uma forma até muito mais profunda do que das outras. E principalmente também, porque nesse caso, é um amigo meu. Então, eu tenho muito mais intimidade, conhecimento sobre a pessoa para saber o que está acontecendo por trás. E o primeiro ponto que me fez entrar nesse projeto é realmente ver que o empreendedor quer mudar, porque se ele não quiser, se ele não tiver aquele eu quero realmente fazer acontecer, não há o que você faça. Não há, desculpa, ninguém vai fazer pelo empreendedor e o resultado depende dele. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais, ele é prático, com pontos, mas ele é um pouco mais aberto, amplo, porque a gente está no primeiro, então eu preciso trazer essa história inteira e qual o cenário um pouco mais no detalhe do negócio para depois, nos próximos, a gente vir com ações estratégicas, realmente táticas do que a gente está fazendo e o que está acontecendo. 1. Contexto e história. 2. Mapeamento do cenário, agora é como se a gente descesse uma camada. A pergunta é, o que faz esse negócio estar entrando no negativo? Existem vários fatores que podem acontecer. Eu vou trazer alguns exemplos e depois eu vou falar o da hamburgueria. Eu já vi negócios que estavam vendendo muito bem, estava crescendo, contratou pessoas, só que não fez uma gestão de processos e pessoas para conseguir manter e saber lidar com esse crescimento. Quando essa empreendedora não organizou os processos, porque você vai crescendo a equipe, você precisa ter processos, senão fica um caos. O que aconteceu? O negócio dela virou um caos. E ainda mais ela sendo contadora. Isso impactou diretamente o cliente dela. Ela começou a mandar informação errada, receber feedback ruim, mas ainda assim não chegava nela. Por quê? Porque ela se perdeu dentro de um negócio em crescimento. E o que aconteceu? Os clientes começaram a ir embora. Então, todo o crescimento que ela teve, ela começou a descer. E aí ela tem outro problema, porque ela começa a perder refaturamento, a ter que demitir funcionário, porque aí não precisa de tanto. Isso é custo para a empresa. Então, o financeiro dela foi indo ladeira abaixo. Ou seja, nesse caso, o problema dela não era a venda. O problema dela era processos e pessoas. Eu vou para o segundo exemplo. Uma agência de turismo que eu atendi, que sentia que precisava de organização, mas não tinha clareza de onde o que fazer. Quando eu comecei a olhar o financeiro desse negócio, eu comecei a ver primeiro que ele não estava certo. Foi aí que eu conhecia o exemplo 1. O financeiro dela não estava tudo correto. E aí eu falei assim, como é que eu analiso o teu negócio sem estar com ele certo? Algumas partes estavam, outras não, enfim. E aí, primeiro ponto que eu achei, precificação errada. Ela estava precificando serviços que nem pagavam todo o custo. Não fazia sentido. Ela tinha uma estrutura de como fazer o negócio, a operação dela, que também era muito ruim. Ela precisava ajustar aquilo, ajustar como ela estruturava a operação dela para que ela reduzisse o custo. Ou seja, o problema dela não era na experiência do cliente, não era em vendas, porque ela vendia, apesar dela poder vender mais, porque eu achei vários pontos na experiência do cliente, na estratégia de vendas mesmo, e aí não pensando no marketing lá, como é que ela gera desejo, porque isso ela era muito boa, mas a sequência, onde ela entra, onde ela clica, como é que ela faz para comprar, se é fácil ou não, se é confuso, então essa parte ela
tinha como melhorar, mas não era o problema dela. O principal dela, e é isso que a gente precisa entender, todo negócio tem muitas frentes e muita coisa a melhorar e sempre vai ter. Mas qual é o principal? Qual é o determinante? O que está impactando diretamente o resultado ali que eu preciso mudar para realmente alavancar? E no caso dela era estrutura de custos e a gente realmente tem uma análise um pouco mais apurada. Que era um negócio de faturamento de 50, 60, 70 mil que não estava todo pronto para aquilo. Então, esse profissionalismo, gente, é muito importante. Nesse caso, mas ela tinha uma contadora, que inclusive era do exemplo anterior. Tinha. Mas se você não souber olhar e questionar, talvez ele esteja fazendo errado. Você não pode fechar os olhos para tudo. E aí é o meu outro vídeo que eu falo. Mesmo que você não seja pessoa técnica como empreendedor, e você não vai ser, não dá para ser, não quero que você seja, não faz sentido que você seja em todas as áreas, você precisa aprender a gerir o seu negócio, a entender dos números, a questionar, a saber delegar para as pessoas que você contrata. E nesse caso, não sabia. E aí fica o quê? Com o número errado. E aí, de repente, você está indo, e no caso dela estava também para falência, ela estava longe de uma falência, mas assim, indo para um resultado negativo e nem tá vendo. Olha que maravilha. Agora vamos para o exemplo 3, que é dessa hamburgueria que eu estou cuidando agora. Então, da hamburgueria a gente tem 2 problemas. Eu vou falar aqui como cliente, eu sou cliente dessa hamburgueria antes de conhecer o dono, sou amiga do dono, então eu consigo ter uma visão mais profunda. Nesse caso, a gente vê uma queda muito, muito, muito forte de vendas. Então, assim, ele já faturou muito mais e hoje fatura menos da metade que um dia ele chegou. Tanto no estabelecimento físico como no online. Eu não tenho esses números ao certo, porque até agora ele não me mandou, para a gente ver como a coisa vai se perdendo, né? O empreendedor, ele vai deixando de fazer as coisas. Inclusive, nesse caso, ele já não tem mais financeiro, não tem mais agência de marketing, não tem mais nada quase, tá assim, indo mesmo, sabe? Só que a gente sabe que, sim, as vendas caíram muito. Então, venda é um pilar importante. Venda é sempre prioridade. Também falei no meu outro vídeo, venda é prioridade. Não tem como ter um negócio que não vende. Entrando na rede social dele, eu já consigo ver que tá antigo, que não tem nada novo, que tá parado. Parece que ficou parado lá em alguns anos atrás, aquele Instagram. Mas é só isso? Não. Porque, por exemplo, tem hamburgueria que mal faz Instagram, né? Faz super pouco, mas tá lá bombando no iFood. Então, segundo ponto, a precificação dele é mais alta. E faz sentido, porque ele é uma hamburgueria realmente mais diferenciada. Ele já recebeu 3 prêmios de melhor hambúrguer do Rio de Janeiro. É realmente muito boa. Só que para isso eu preciso estar com um marketing, um posicionamento alinhado. Além disso, um produto premium precisa ter uma entrega de um produto premium. E o que aconteceu com ele? Como ele foi largando tudo, deixando até a operação, ele faz lá o básico. Bem feito não, ele faz o básico. A entrega já não é a mesma, então eu mesma pedi, eu falei pra ele, eu já pedi e assim, já deixei de pedir porque ia demorar 50 minutos e eu não vou esperar 50 minutos, eu prefiro pedir num que me entrega até meia hora. Já pedi e já chegou meio queimado. Aí olhando as reclamações das pessoas, que aí eu fui olhar, né? A gente vai olhando, você tem que ir olhando. Então, para eu entender, mapear, eu fui perguntando, vendo o que estava acontecendo. Então, na hora que eu olhei, por exemplo, as reclamações, ele não tem uma nota ruim, mas também não é excelente. Ele está com 4.7 no iFood. O hambúrguer não veio bom, sei lá, tá com gosto, não sei o quê. Porque aí o que aconteceu no final do ano, ele trocou o blend dele para um mais barato, porque começou a apertar o custo, ele foi para um mais barato, caiu a qualidade. Ou seja, nem o marketing, nem o produto estão sustentando o negócio. Não tem como ele se manter. Às vezes, uma marca muito forte sustenta por um tempo uma falta de produto. Já trabalhei em empresa assim. No entanto, chega uma hora que só o marketing não sustenta um produto ruim. E só um produto bom funciona. Mas fica muito mais difícil
se você não tiver um bom marketing. Agora, se você juntar as duas coisas, um bom marketing, um bom produto, você já fica muito melhor. Mas também não adianta depois entrar numa péssima experiência. Aí depende muito do tipo de serviço, produto, onde vai estar o peso de cada coisa. No meu primeiro exemplo, era um escritório de contabilidade. O produto dela, o serviço dela, é a experiência dela. O da hamburgueria tem a ver com, óbvio, como é essa entrega, se a embalagem é legal, é cool, tá alinhada. Mas você concorda que não é o determinante que vai fazer você comprar ou não o hambúrguer? A entrega, sim, óbvio. Se ele não entrega errado, aí realmente impacta também. Então, mas, por exemplo, a embalagem, não. É legal? É legal. Faz parte de um posicionamento? Faz. Seria o ideal? Seria, mas não é o determinante. Então aqui a gente precisa ajeitar o quê? Na hora que a gente define, né? E aí vem o ponto 3. Definir prioridades. Vou voltar. Vai ter sempre muita coisa para arrumar. Mesmo um negócio que está crescendo, vão ter muitas coisas para serem ajustadas. O ponto é, o que é determinante para o seu negócio? O que você realmente precisa fazer para você ter resultado? Não só resultado no curto prazo. Como eu falei, de nada adianta eu estar vendendo, bombando e eu não estruturar o negócio e perder todos os clientes depois, no exemplo do escritório. Então, é importante a gente entender o que é determinante na fase atual do seu negócio. Só uma nota que eu esqueci, dentro do mapeamento de cenário. Nesses últimos meses, ele tinha uma agência antes que só fazia o tráfego pago e fazia os posts. Só pelos posts já dá para ver que quando eu fui olhar, eu também já fui gestora de tráfego, então eu entendo de anúncios. Quando eu fui olhar como ela estava fazendo os anúncios, ruim. Por quê? Porque ele deixou lá, eles estão fazendo. Mas não tem resultado, mas estão fazendo. Mas está barato, estão fazendo. Aí depois chegou uma outra agência de marketing e falou, não, vou te dar resultado, imagina, olha, eu dou muito resultado, eu vou triplicar, muda do iFood para o cardápio web, faz tal coisa, vai dar certo. Não precisa mexer no seu orgânico, tá tudo bem. Eu não acredito em fórmulas mágicas. Se alguém vem para mim e fala, porque agora vai não sei o quê, eu falo, desculpa, não vai, eu sei que não, eu trabalho com negócios, a vida não é assim. Pode acontecer? Pode, gente, eu até acredito em manifestação, inclusive. Tem coisas que acontecem assim? Tem, mas você vai ficar contando em ser a abelha, uma vez falaram isso muito boa, abelha albina manca? Não, que é a exceção da exceção da exceção, a gente precisa entender o que é a maioria e trabalhar com a realidade, senão gera uma expectativa e o que aconteceu com ele? Frustração. Porque aí a agência prometeu mundos e fundos, começou e não teve resultado. Aí ele colocou um dinheiro que ele já não tinha e não entrou nada, e aí fez como? Quase não consegue pagar a agência. Então, assim, a gente tem que ser realista, sabe? A gente tem que entender que é um processo, que é um passo a passo, que a gente vai colocar a estratégia, vai testar, vai sentir, mas precisa olhar o todo do negócio para entender onde estão os pontos e o que de fato precisa melhorar. Não adianta nada. Então só muda que o tráfego paga. É só isso que vai resolver. Jura? O negócio que está indo para o buraco? Jura que é só isso? Dificilmente é só isso. É só fazer um tráfego pago que agora vai. E aí foi também o empreendedor iludido, né? Que acreditou naquela história inteira e esqueceu do resto. Esqueceu que ele também não estava olhando o resto. Então a gente precisa olhar o todo. Voltando para a prioridade. Qual é a nossa prioridade agora? Ajustar marketing / vendas dele e ajustar produto. Eu precisava ajustar a embalagem, não vou agora. Eu precisava ver o negócio com a equipe, não vou agora. Eu precisava fazer o financeiro. Agora eu não vou. Só a parte de precificação. Mas precisa do todo, a gente vai fazer do jeito que dá, porque a gente precisa entender que tem tempo limite para as coisas. Eu, Júlia, que trabalhei inclusive em planejamento financeiro, e é uma das frentes que eu olho e alinho com a estratégia, óbvio que eu quero ter um financeiro todo alinhado. A gente vai fazer, mas não adianta eu querer fazer coisas que não são a prioridade. Eu já sei onde está o buraco. Então, eu vou focar nele. Se eu não soubesse, preciso entender. Aí sim, vamos olhar bem o financeiro, como eu falei da agência. Porque é ali que eu consigo pegar vários problemas. Mas aqui está muito claro o problema. Então, eu vou priorizar o meu tempo e do empreendedor, que
está frustrado, cansado, procrastinando. Então, assim, não adianta eu querer agora, você vai fazer 50 coisas por dia. Ele vai falar, não, ele não vai conseguir. A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha com a mentalidade dele para ele voltar a confiar nele, para ele parar de procrastinar e para a gente fazer esse movimento. De novo, volta e seja realista. Ah, mas ele devia. Entre ele devia, ele consegue, tem uma distância muito grande. Não é por falta de vontade. Eu já vi isso em vários empreendedores. Eu falava assim, você precisa fazer o financeiro. A pessoa já estava com o resto estruturado. Ela não consegue, tinha uma barreira. Eu falava, precisa tratar na terapia essa dificuldade de olhar para o dinheiro. Então, existem muitos fatores que a gente precisa considerar. E é isso que impacta o resultado. É olhar esse todo. Voltando, acho que hoje eu estou um pouco... Inclusive, eu estou regravando esse vídeo, porque eu gravei outro, eu achei que ficou muito confuso, fui gravar esse, às vezes quando eu dou uma passeada, né? Prioridade, marketing, /vendas e a parte de produto, que precisa estar muito bem feita. Não adianta nada eu desenhar uma estratégia de marketing, trazer movimento e na hora de chegar o produto não está à altura. Então, a gente alinha isso. Só que não temos dinheiro. Não temos. O que eu tenho? Dinheiro para continuar investindo em tráfego pago, mas eu não posso pagar ninguém, como eu sou gestora, é o que eu vou fazer. Na verdade, já comecei a fazer. 2, eu não posso pagar uma agência de marketing, porque eu queria fazer um relançamento, um rebrand, mudar a marca, mas eu não posso. Então, eu vou ter que fazer com o que eu tenho. Aí o que a gente conseguiu foi, vamos tirar novas fotos, e aí quando tira as fotos a gente consegue fazer uns vídeos também. Então vamos fazer novos vídeos, a gente consegue fazer hoje vídeos com celular, maravilhoso, amém? Então vamos embora, é isso que a gente vai fazer. Eu estou definindo uma nova estratégia de marketing, como que eu vou fazer isso, nova precificação, e aí às vezes a gente vai ter que abrir mão um pouquinho de margem, mas para ganhar em volume, enfim, ter uma discussão, isso eu vou trazer no próximo vídeo, porque eu quero dar o próximo passo com vocês de uma forma mais prática e estratégica, também alinhando com ele que ele precisa garantir uma boa entrega de produto. Não adianta nada a gente começar a gerar um movimento de pessoas e não ter um produto à altura. Resumindo os nossos passos. Primeiro, entender o contexto da história. Segundo, mapear esse cenário, realmente entender onde está o buraco, o que está acontecendo, por que está acontecendo desse jeito, e aí fazer uma análise de mercado, fazer uma análise do negócio dentro do que você tem de informação. 3, definir qual é a prioridade, o que de fato vai mudar o resultado desse negócio, para depois sim montar um plano prático e tático para ser executado e realista, por favor. Esse é o primeiro episódio. Inclusive, se você quiser me contratar como consultora, tem o link aqui na descrição para você falar comigo, e aí a gente entender o seu momento, eu definir um plano, aí a gente tem que conversar, porque eu faço propostas só personalizadas, eu não trabalho com modelos fechados, porque eu já falei que eu não acredito em fórmulas mágicas, nem tudo serve para todo mundo, e nem todo negócio está no mesmo momento. Trazer tanto as próximas etapas desse negócio, como também vários outros conteúdos sobre mentalidade para que te ajude não só a empreender, mas também a viver melhor, de forma mais leve e atingindo seus objetivos. Aí é só começar a me acompanhar por aqui.